Tudo bem, gente? Olha aí, mais um review Janinese para vocês, o nosso vídeo das 14 horas. Lembrando que a gente sempre tem um corte, né? Às 10 da manhã tem vídeo, às 19 horas, segunda, quarta, quinta e sexta também, que é o nosso programa diário, né? Que é transmitido aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, ou para quem está no Mato Grosso, né? No canal 27.1. Mas você pode acompanhar por aqui. Gente, esse vídeo das 14 horas é um resumo dessas 2 décadas do meu trabalho. E hoje a gente fala muito sobre saúde, aliás, é um dos focos. Acho que saúde a gente tem que realmente falar, comentar. A gente que viveu essas tragédias aí desses últimos 2 anos, em especial, fica todo mundo preocupado e às vezes deixa de prestar atenção em outros detalhes da nossa saúde, do nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala, eu estive conversando há um tempo atrás com o Dr. Renan, ele que é oftalmo, e falando de pressão ocular. Aí a gente só conhece a questão de, o fulano tem pressão alta, pressão baixa, não sei o quê, hipertenso, aquela coisa toda, né? Mas quando você fala da pressão nos nossos olhos, quase ninguém leva isso muito em consideração. E é um assunto muito importante e você tem que prestar atenção, ficar ligado nisso, porque é a sua saúde. Esse comprometimento pode te dar problemas seríssimos ali na frente. Hoje eu vou mostrar esse bate-papo que eu tive com o Dr. Renan, e ele vai falar exatamente sobre isso, hipertensão ocular, né? Quais os problemas que pode nos acarretar e preste atenção se de repente você não conhece alguém ou se você não está vivendo esse momento e está precisando de mais atenção aí, né, sua ou para um familiar, tá bom? Já é inscrito no canal? Se não, se inscreva, clique no sininho, ajude a gente a compartilhar, deixe seu comentário, deixe seu gostei ou não gostei, é super importante a sua participação. Vamos conferir essa matéria? Gente, deixa eu conversar aqui com o Dr. Renan, ele que vem falar com a gente sobre os perigos da hipertensão, né, ou da pressão arterial aí, né, quando a gente pensa nos nossos olhos. Será que isso vai interferir também? Tudo bem, doutor Renan? Prazer tê-lo aqui, viu? Boa noite. Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. É muito importante a gente levar um pouco de educação. E quando se refere à hipertensão, que é algo tão prevalente na população à medida que a gente envelhece, isso é muito importante cada vez mais. As pessoas às vezes acham vamos falar uma linguajar, mas a pressão alta ou a pressão baixa só acomete tudo, mas os olhos está ileso. E não é verdade, né, doutor? É totalmente contrário, já que o olho é um dos principais órgãos-alvos dessa doença e de outras doenças crônicas, como o diabetes, por exemplo. Verdade, né? verdade. Então, o olho e os rins são geralmente os primeiros órgãos a serem lesados nessas doenças. E, particularmente, o olho ele é mais fácil de ser examinado. Né? Então, numa consulta médica, oftalmológica de qualidade e ampla e correta, o médico o oftalmologista é capaz de fazer diagnósticos precoces em virtude da facilidade de acesso ao fundo do olho, né? E as estruturas que envolvem todo o olho. O exame para se diagnosticar, quer dizer, não difere em nada de um exame padrão de rotina no oftalmo, ou tem que ser feito já tipo de caso pensado, sabendo que a pessoa tem problema de hipertensão ou não? A oftalmologia ela é uma especialidade magnífica porque ela é objetiva. Então, o médico oftalmologista, de maneira geral, ele é formado para que ele tenha a habilidade técnica de fazer diagnósticos numa consulta. Certo. Né? Então, ele consegue avaliar as estruturas da frente do olho, do fundo do olho, por exemplo, a retina, principalmente, que é o órgão-alvo dessas doenças, ele numa consulta inicial, se a pessoa tem já a doença no fundo do olho, ele consegue fazer diagnóstico sim. E isso é muito importante que se diga, porque geralmente a gente... a população em geral, por vários motivos, por dificuldade de acesso, por a gente estar num país subdesenvolvido, as pessoas fazem exames superficiais. Então, elas levam a saúde dos olhos, de maneira geral, como atualizar o grau do óculos. Isso é um perigo, porque geralmente se fazem exames superficiais, com profissionais não médicos, e isso pode levar a um prejuízo futuro, com perda de visão, inclusive. Algumas pessoas, às vezes, através do exame oftalmo, acaba descobrindo que está com problema de hipertensão também? Quer dizer, inverte as posições aí?
Sem dúvida nenhuma. Geralmente, acontece frequentemente o exame oftalmológico fazer com que o paciente procure um cardiologista ou um médico clínico para que se faça o diagnóstico da hipertensão e aí começa a tratar. Porque, na verdade, o olho, ele está, de maneira geral, ele sofre consequências das doenças crônicas. O tratamento, às vezes, não está no olho, está no corpo. No tratamento do diabetes, no tratamento da hipertensão. Então, não é incomum. São doenças silenciosas, né? Sem dúvida, no seu início, não manifesta sintoma nenhum. O paciente enxerga bem, o paciente não tem mudança de grau, porque geralmente não tem relação esses processos patológicos com alteração do grau, se diminui ou se aumenta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a pessoa geralmente enxerga bem, ela faz seu exame para troca de grau e ela continua enxergando bem, e aí ela às vezes está com uma doença sintomática que às vezes só vai se manifestar numa situação mais avançada da doença, que às vezes não tem mais tratamento. E o que seriam esses sintomas e quais são as doenças realmente que são consequentes disso, da hipertensão? A gente está falando muito de hipertensão porque na última semana de abril foi a Semana Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Então, a hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, ela também lesa os vasinhos do fundo do olho. Então, essa pressão exagerada, mal controlada, vai levar a uma vasculopatia, que é a lesão dos microvasinhos do fundo do olho, que é a retina. O que é essa lesão, o que é essa hipertensão mal controlada e contínua causa? Causa uma situação inflamatória e pró-trombótica. O que é isso? Os vasinhos começam a ficar entupidinhos. E a retina começa a apresentar processos isquêmicos, processos de microtrombose, isquemias, e a retina vai sofrendo um processo de má oxigenação, má nutrição, e a retina vai morrendo, né? E aí começam a acontecer os sintomas numa fase mais avançada. Então, de maneira geral, a pessoa ela é hipertensa. Eu vou te dar um dado. Pessoas a partir de 60 anos, no nosso país, praticamente metade delas é hipertensa. Caramba! Então, jovens acima de 20 anos, no nosso país hoje em dia, aproximadamente 25% já são hipertensos. Olha que alerta importante, gente. E pessoas acima de 70 anos, já na nossa população, a prevalência já chega a 70%. De 10 pessoas, 7 são hipertensos. Então, assim, a prevalência é muito alta, né? E cada vez mais que a gente envelhece, a expectativa de vida tem aumentado e essas doenças vão ser mais prevalentes. Então, assim, qual que é o alerta? O alerta é que sempre o diagnóstico precoce, a prevenção, vai levar é o melhor remédio no sentido de prevenir problemas. Os sintomas, como você mesmo disse, no seu início não existe. Então, assim, o que vai acontecer quando a pessoa tem a tal da retinopatia hipertensiva, no caso causado pela hipertensão? Toda doença causada na retina a gente chama de retinopatia. E no caso da pressão alta a gente chama de hipertensiva. Então, geralmente, quando a pessoa já tem manifestação, ela pode apresentar manchas escuras, ela pode apresentar desconforto à claridade, ela pode apresentar embaçamento visual que não está resolvendo com aquele óculos que ela acabou de fazer, acabou de atualizar o grau, porque, como eu disse anteriormente, não tem relação. E, em alguns casos, a pessoa ela pode ter, os pacientes hipertensos, eles são um fator de risco para ter o que a gente chama de tromboses no fundo do olho. As tromboses na retina. A pessoa ela dorme enxergando normal e ela acorda cega. Acorda cega. É um processo indolor. É um processo em que o olho não fica vermelho. E isso é irreversível? Dependendo da sua gravidade, tem tratamento. A gente sempre tenta tratar de alguma maneira. A gente tem algumas armas terapêuticas, como laser, medicações intraoculares e cirurgias para alguns casos. Mas quando chega numa fase mais grave como essa, geralmente o prognóstico já é ruim, a expectativa de melhora visual já é pequena. Então, na verdade, a gente tenta orientar o tratamento da doença de base, como hipertensão e diabetes, por exemplo, porque uma piora a outra. O paciente que é só hipertenso, ele tem uma gravidade. Se ele é hipertenso e diabético, ele é mais grave ainda. Então, e as doenças andam juntas, praticamente. Normalmente elas não estão separadas, não, tipo a obesidade e outras. Exato. Né? Agora, você falou desse número, né, acima de 20 anos, 25 anos, acima de 60, acima de 70. Se atribui isso a quê? Ou não tem uma atribuição necessariamente indicada para esse número tão alto de hipertensos? A hipertensão arterial é uma doença multifatorial. É uma doença que tem aqueles componentes genéticos, a gente pega de herança, mas não é o mais importante, e tem o nosso hábito de vida.
A hipertensão está muito associada à ingesta de sal. Muito associada à nossa vida à ingesta, além dos padrões de normalidade, de sal. Então, a nossa dieta é mais rica em sal. Às vezes, a gente leva uma vida mais sedentária. E o próprio aumento da idade, o avanço da idade, o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento leva também a um fator de risco para a hipertensão. Então, quando você junta todos esses fatores, você praticamente vai ser um hipertenso. Vira uma bomba, né? Exatamente. Então, a gente tem que eliminar o que a gente puder. A gente não pode eliminar o envelhecimento, mas a gente pode envelhecer saudável. Então, a gente não pode eliminar o fator, a herança genética. Mas de tudo que eu te falei, mais de 80% dos fatores, eles estão associados ao como a gente vive. A nossa dieta, nosso sedentarismo. A nossa dieta, o sedentarismo. Quer dizer, se eu começar... porque muita gente fala assim, meu pai, minha mãe, ninguém tem problema de hipertensão. Então, eu posso fazer o que quiser que eu não vou ter. Isso não é verdade, para começar. É totalmente o contrário. E tem o outro lado também, que a pessoa fala assim, eu sou hipertenso porque meu pai é hipertenso. Não. A pessoa se vitimiza porque existe uma situação familiar. É mais confortável. É mais confortável você colocar a culpa numa outra situação. Na verdade, o que a gente vive, o que a gente come, como a gente vive, vai definir como a gente vai ter de saúde. Essas heranças, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, isso é genético, meu pai fazia isso, quer dizer, eu faço igual, e aí a consequência é a mesma. Quer dizer, se você quiser algo diferente, você tem que mudar esses hábitos, tem que fazer alguma coisa diferente também. O que tiver ao seu alcance, você pode possuir disso, de hábitos saudáveis, de alimentação saudável, para que a sua vida seja saudável na maior parte do tempo. Doutor, as pessoas pensam no sal só naquela quantidade que eles colocam no alimento, no dia a dia. Mas a gente tem que pensar que muito desse sal que a gente consome e nem percebe estão no que a gente já compra pronto. Então, esse dá para ser considerado assim, o maior risco? Os países mais industrializados, mais desenvolvidos, eles têm um nível altíssimo de doenças metabólicas, como hipertensão e diabetes. Por essa situação alimentar está muito industrializada, as pessoas cada vez menos tendem a ter uma vida mais agitada e comer de maneira rápida, de maneira ruim e com alimentos com alto teor de sódio. E isso vai levar fatalmente a aumentar a pressão. Peraí, só um pouquinho, deu um probleminha no microfone? No meu? Então, na verdade, tudo isso pode ser resolvido com as mudanças de hábitos mesmo. A gente tem que ter consciência de que isso é o mais importante em algumas outras situações, como o fator genético, por exemplo. Isso já serve de alerta, inclusive, para quem tem criança em casa, né? Tipo, por que não já começar a fazer essas mudanças, né? Os famosos salgadinhos, pacotinhos prontos, isso e aquilo. Né? Nesse ano de 2020 para 2021, muitas pessoas voltaram, ou pelo menos estão tentando manter o hábito de preparar o alimento em casa, de ter uma alimentação mais saudável. Isso é muito importante que você falou, porque o teu filho, os teus filhos, eles vão ter o hábito dos pais. De maneira geral, eles vão copiar o hábito que existe naquela família. Então, se você educa, você cria um paladar. Se você cria um paladar saudável naquela criança, ela vai ter uma alimentação saudável e ela vai estranhar o que é ruim, o que tem muito açúcar, o que tem muito sal. Então, começa lá no berço mesmo. Né? Então, respeitar a época certa de cada alimentação, dificultar a introdução de alimentos com alto teor calórico e alto teor de sódio, isso vai se tornar um hábito, isso vai ser muito importante para aquela saúde. E o próprio adulto acaba se policiando também, né, em cima disso, de realmente não passa também a ingerir um pouco menos de alimentos calóricos e carregados de sal ou de açúcar. Né? Então, é super importante a gente pensar e rever esses hábitos da gente no dia a dia. Doutor, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para falar mais sobre isso, às vezes para tirar algumas dúvidas também? Sim, obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de interagir no Instagram. No Instagram eu coloco muitos vídeos, faço cirurgias ao vivo, faço lives e falo sobre vários temas relacionados à saúde dos olhos. Então, @oftalmologista_mt, você vai ter um contato direto ali, pode mandar direct, pode falar comigo ali. E ali, assim, para as outras situações da